Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é Copa Libertadores da América e Copa Sul-Americana. Já temos 5 classificados para as quartas de final. 3 na Libertadores: Fluminense, Atlético Mineiro e Colo-Colo do Chile. 2 na Copa Sul-Americana: Corinthians e Racing da Argentina. As 5 equipes que garantiram nesta terça-feira um lugarzinho especial nas quartas de final, ou da Libertadores ou então da Sul-Americana. 2 brasileiros eliminados na rodada: o Grêmio pelo Fluminense nos pênaltis, o Bragantino pelo Corinthians também nas penalidades máximas. A partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho, tudo sobre a Sul-Americana e também a Libertadores da América. Vamos lá! Começando pela Copa Libertadores da América. O Galo tinha que fazer o tema de casa e fez. Venceu o São Lourenço em BH por 1-0 e avançou, passou de fase. O Fluminense também tinha que fazer o tema de casa contra o Grêmio. Havia perdido o jogo de ida em Curitiba por 2-1, tinha que vencer o jogo de volta para levar pelo menos para os pênaltis. Foi o que aconteceu. Venceu por 2-1 e nas penalidades máximas o Fluminense passou de fase fazendo 4-2 para cima do Grêmio. Já temos, portanto, no lado esquerdo da chave da Libertadores, um duelo brasileiro definido para as quartas de final. Já é certo que teremos um brasileiro na semifinal, ou o Atlético ou o Fluminense. Posição geral do Galo na fase de grupos, segunda colocação. O Fluminense foi o quarto colocado. Então, primeiro jogo no Rio, segundo jogo em BH. Quem passar de Galo e Fluminense, pega Colo-Colo, River Plate ou Tajeres. O Colo-Colo venceu nesta terça-feira o Júnior em Barranquilla, na Colômbia, por 2-1. Já havia vencido em casa semana passada no Chile por 1-0. Venceu de novo, passou de fase. O Colo-Colo só espera agora ou o River ou então o Tajeres. É certo que quem passar de River e Tajeres, o primeiro jogo foi 1-0 para o River. Quem passar desse grupo aqui, River e Tajeres, joga a segunda partida em casa contra o Colo-Colo. Então o Colo-Colo vai mandar primeiro jogo no Chile contra River ou o Tajeres e o segundo jogo na Argentina. Lembrando, pessoal, atenção, hein? Atlético e Fluminense. Quem passar dos brasileiros aqui só vai jogar a segunda fora de casa na semifinal se for o River Plate. Se for contra o Tajeres ou contra o Colo-Colo, segundo jogo será em BH se for o Galo, no Rio se for o Fluminense. Agora, se o River for a semifinal nesse lado da chave, aí Fluminense ou o Atlético, quem passar, joga com o River a segunda partida na Argentina. Lado direito da chave, pessoal, com definições ainda nesta quarta e também na quinta-feira. São Paulo contra a Nacional de Montevidéu. Primeiro jogo 0-0. São Paulo joga em casa, agora tem que vencer a partida no tempo normal. Quem passar de São Paulo e Nacional pega Palmeiras ou Botafogo. Fogão venceu por 2-1 jogo de ida no Rio. Jogo de volta agora, essa quarta-feira, em São Paulo. Aí é o seguinte, se passar o São Paulo, pessoal, passando o São Paulo, se for contra o Botafogo que está na frente aqui, segundo jogo no Morumbi. Se for São Paulo e Palmeiras, segundo jogo no Allianz Parque. Se passar do Nacional de Montevidéu, o Nacional contra o Palmeiras, segundo jogo em São Paulo. Nacional contra o Botafogo, segundo jogo lá do Uruguai. Beleza? Aqui embaixo, The Strongest contra o Peñarol. Peñarol venceu por 4-0 jogo de ida. Não vai perder na altitude, mesmo em La Paz, não vai perder por 4-0 a diferença. Então, Peñarol deve realmente passar aqui e confirmar a vaga. Vai pegar ou o Bolívar ou o Flamengo. O Flamengo venceu no Rio por 2-0, joga na altitude em La Paz, pode até perder por 1 gol de diferença para passar de fase na Copa Libertadores da América. Se o Flamengo enfrentar, pessoal, atenção, hein? Se o Flamengo enfrentar o Peñarol ou o The Strongest, que tanto faz, vai jogar a segunda partida fora de casa. Por quê? O Flamengo fez a 11ª campanha, o Peñarol a 10ª campanha, The Strongest a 8ª. Como deve passar o Peñarol, então, primeiro jogo, passando o Flamengo aqui, primeiro jogo no Maracanã, segundo jogo lá em Montevidéu, no Uruguai. Tá bom? Isso aí então. Vamos para a Copa Sul-Americana. Sul-Americana aqui. O Corinthians está classificado, Coringão classificado, perdeu no tempo normal, havia vencido em Bragança, né, pessoal? Semana passada o Corinthians venceu o Bragantino por 2-1 em Bragança, jogava pelo empate. Saiu na frente, tomou a virada. No tempo normal, Bragantino 2, Corinthians 1, Neoquímica Arena. Decisão por pênaltis, 5-4 para o Corinthians.
Coringão agora espera ou o Fortaleza ou o Rosário Central, que empataram semana passada na Argentina em 1-1. O Corinthians, pessoal, como fez a segunda melhor campanha geral na fase de grupos da Copa Sul-Americana, vai jogar em casa a segunda partida em São Paulo, ou contra o Fortaleza ou contra o Rosário Central. Se for o Fortaleza, primeiro jogo no Castelão, segundo em São Paulo. Se for o Rosário, primeiro jogo em Rosário, segundo em São Paulo. Seguindo aqui, quem passar de Corinthians, Fortaleza e Rosário vai estar um desses três na semifinal para enfrentar ou o Racing da Argentina, ou o Belgrano da Argentina, ou o Atlético Paranaense. O Racing jogou em casa nesta terça-feira e goleou o Huachipato do Chile por 6-1. Então o Racing já está na próxima fase da competição. O Furacão enfrenta agora o Belgrano na Argentina. Em Curitiba, o Atlético venceu por 2-1, joga pelo empate fora de casa agora. Passando o Furacão aqui, pessoal, ele vai jogar com o Racing nas quartas de final, com o segundo jogo na Argentina. 10ª campanha para o Furacão, primeira campanha geral para o Racing. Então, primeiro jogo, passando o Furacão aqui, primeiro jogo em Curitiba, segundo jogo na Argentina. Aqui, pessoal, digamos que o Fortaleza passe pelo Rosário Central, ok? Corinthians ou Fortaleza, quem passar dessa chave aqui, ó, se o adversário for, por exemplo, o Racing, primeiro jogo em Fortaleza, segundo na Argentina. Se for o Corinthians, primeiro jogo em São Paulo, segundo na Argentina. Se passar o Atlético Paranaense, aí é o seguinte, tanto o Fortaleza quanto o Corinthians vão jogar contra o Furacão a segunda partida em casa. Aí teríamos Atlético em casa no primeiro jogo, segundo jogo, sendo Fortaleza em Fortaleza, sendo o Corinthians em São Paulo. Lado direito da chave, que vai ter jogos nessa quarta e também na quinta-feira. Ameliano e Libertad empataram em 1-1. Quem passar de fase aqui pega ou o Cruzeiro ou o Boca. O Cruzeiro joga em casa, tem que vencer no mínimo por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Nos 90, o Cruzeiro só passa pelo Boca se vencer por 2 ou mais gols de diferença. Cruzeiro passando aqui. Se o Cruzeiro pegar o Ameliano, primeiro jogo em BH, segundo no Paraguai. Se o adversário for o Libertad, primeiro jogo no Paraguai, segundo em BH. Por quê? O Libertad fez a 21ª campanha e o Cruzeiro a 7ª campanha. Beleza? Independiente Medellín e Palestino. 2-2 jogo de ida, jogo de volta agora. Quem passar pega Lanús ou LDU. O Lanús venceu fora de casa por 2-1, joga agora pelo empate para passar de fase. Lembrando que o único brasileiro nesse lado da chave aqui, o único tupiniquim, o único brasileiro, o único brazuca é o Cruzeiro. Se o Cruzeiro então passar, se for Ameliano, segundo jogo no Paraguai. Se for o Libertad, segundo jogo em BH. Aqui para baixo, se o Cruzeiro pegar na semifinal o Independiente Medellín, segundo jogo na Colômbia. Se pegar o Palestino, segundo jogo no Chile. Se pegar o Lanús, segundo jogo na Argentina. Se pegar a LDU, segundo jogo em BH. Entenderam? Vou atualizar novamente nesta quarta-feira, depois da rodada, e também na quinta-feira, tudo sobre a Copa Sul-Americana e também a Copa Libertadores da América. Fluminense, Atlético Mineiro, Colo-Colo passaram na Copa Libertadores, já estão entre os 8 melhores da competição. Corinthians e Racing já passaram para as quartas de final da Copa Sul-Americana. 5 classificados nesta terça-feira. 3 na Liberta, 2 na Sula. É isso aí. Fui!